Lucas capítulo 9. Um dia Jesus reuniu seus 12 discípulos e deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios, para curar doenças. Depois os enviou para falar a todo o mundo a respeito da vinda do reino de Deus e para curar os enfermos. Não levem com vocês nem um bordão, recomendou-lhes, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo uma túnica de sobra. Hospedem-se em apenas uma casa em cada aldeia. Se o povo de uma cidade não quiser ouvir vocês, quando entrarem, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem daquela cidade, como sinal de protesto contra a cidade. Então eles começaram a percorrer as cidades e as aldeias, pregando a boa nova e curando os doentes por toda parte. Quando as informações dos milagres de Jesus chegaram ao governador Herodes, o tetrarca, ele ficou perturbado e confuso, pois alguns estavam dizendo: "Este é João Batista, que ressuscitou dos mortos", e outros: "É Elias ou algum outro profeta antigo que se levantou dentre os mortos." Esses boatos estavam circulando por toda a região. "Eu cortei a cabeça de João", dizia Herodes. "Portanto, quem é este homem de quem eu ouço essas coisas?" E ele procurava ver Jesus. Depois que os discípulos voltaram a Jesus e contaram o que havia feito, eles se retiraram para a cidade de Betsaida, mas o povo descobriu para onde ele estava indo e foi atrás. Ele os recebeu bem, ensinando-lhe mais uma vez acerca do reino de Deus e curando os que estavam doentes. Ao fim da tarde, os 12 discípulos vieram e lhe sugeriram que mandasse o povo embora para as aldeias e propriedades dos arredores, a fim de arranjarem comida e abrigo para a noite, pois não há nada para comer aqui, neste lugar deserto, disseram eles. Mas Jesus respondeu: "Deem vocês comida a eles." "Como se termos com apenas 5 pães e 2 peixes?" protestaram eles. "Nem poderíamos comprar comida para toda essa multidão." Havia ali cerca de 5.000 homens. "Diga-lhes apenas que se sentem no chão em grupos de 50, respondeu Jesus. E assim fizeram eles. E todos se assentaram. Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos para o céu e deu graças. Depois partiu em pedaços para os seus discípulos servirem à multidão. Todos comeram à vontade e ainda foram recolhidos 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Um dia, quando estava orando sozinho com os seus discípulos por perto, Jesus aproximou-se e perguntou-lhes: "Quem o povo está dizendo que eu sou?" "João Batista", disseram eles. "Outros Elias, os outros profetas antigos que se levantou dentre os mortos." Então eles perguntaram-lhes: "Quem vocês dizem que eu sou?" Pedro respondeu: "O Cristo de Deus." Jesus deu-lhes ordens rigorosas para não falarem isso a ninguém, porque é necessário que o Filho do Homem sofra muito, disse ele, seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos sacerdotes principais e pelos mestres da lei, e seja morto e ressuscitado no terceiro dia. Então ele disse a todos:
Aquele que quiser me seguir deve pôr de lado seus próprios desejos e carregar sua cruz cada dia e me acompanhar. Quem insistir em salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, salvará. E que vantagem há em ganhar o mundo inteiro e perder a vida, ou ser destruído? Quando o Filho do Homem vier na sua glória e na glória do Pai e dos anjos, ele se envergonhará de todos aqueles que agora se envergonham dele e das suas palavras. Porém, esta é a pura verdade. Alguns de vocês que se acham aqui não morrerão antes de verem o reino de Deus. 8 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu no monte para orar. E quando ele estava orando, seu rosto começou a se transformar e suas roupas ficaram brancas e brilhantes como o brilho de um relâmpago. Então apareceram 2 homens e começaram a falar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eram de uma aparência esplendorosa e gloriosa. Estavam falando da partida de Jesus de Jerusalém, que iria acontecer de acordo com os planos de Deus. Pedro e os outros estavam muito sonolentos e adormeceram, mas acordaram e viram Jesus cercado de brilho e de glória, e 2 homens que estavam com ele. Quando Moisés e Elias iam se retirando, Pedro, todo confuso e não sabendo nem o que estava dizendo, falou: Mestre, isso é maravilhoso. Vamos armar 3 abrigos, um para o Senhor, um para Moisés e outros para Elias. Mas no mesmo instante em que ele estava dizendo isso, uma nuvem surgiu e os envolveu, e o medo tomou conta deles quando a nuvem os cobriu. E uma voz da nuvem disse: Este é o meu filho, meu escolhido, a quem vocês devem ouvir. Então, quando a voz parou de falar, Jesus estava sozinho com os seus discípulos. Eles não contaram a ninguém o que tinha visto até muito tempo depois. No outro dia, quando desceram do monte, uma enorme multidão veio ao encontro dele, e um homem da multidão gritou: Mestre, este menino aqui é o meu único filho, e um espírito o domina, fazendo-o gritar. Ele tem convulsões, de modo que espuma pela boca. O demônio dificilmente o deixa em paz e o está maltratando. Eu pedi aos seus discípulos que o expulsassem, porém eles não conseguiram. Ô geração sem fé, disse Jesus aos seus discípulos: Até quando estarei com vocês e terei de suportá-los? Traga o menino aqui. Quando o menino ia chegando, foi jogado no chão pelo demônio, numa violenta confusão. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo e o curou o menino, entregando-o ao seu pai. O espanto apoderou-se do povo diante da grandeza e poder de Deus. Quando isso, como estavam admirados de todas as coisas maravilhosas que ele estava fazendo, Jesus disse aos seus discípulos: Ouçam-me e lembre-se do que eu vou dizer a vocês. O Filho do Homem será traído e entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não sabiam o que ele queria dizer, porque suas mentes estavam fechadas e tinham medo de perguntar-lhe.
a respeito dessas palavras. Ora, surgiu entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, pôs uma criança ou criancinha em pé ao seu lado, dizendo-lhes: quem receber esta criança em meu nome está recebendo a mim, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. O seu cuidado pelos outros e a medida da grandeza de vocês. Seu discípulo João veio a ele e disse: Mestre, nós vimos alguém usando o seu nome para expulsar demônios e lhe proibimos de fazê-lo. Afinal, ele não está no nosso grupo. Mas Jesus disse: vocês não deviam ter agido assim, porque todo aquele que não está contra vocês está a favor de vocês. Como se aproximava o tempo da sua volta para o céu, Jesus resolveu decididamente ir para Jerusalém. Ele enviou mensageiros adiante a fim de reservarem hospedagem numa aldeia samaritana. Porém foram mandados embora. O povo da aldeia não quiser recebê-los, porque se dirigiam a Jerusalém. Quando veio a notícia do que tinha acontecido, os discípulos Tiago e João disseram a Jesus: Senhor, podemos pedir que caia fogo do céu para queimar todos eles. Mas Jesus voltou-se e chamou a atenção deles, dizendo: vocês não percebem como que se parece o coração de vocês? Porque o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-la. E eles foram adiante para outra aldeia. Quando iam passando, alguém disse a Jesus: eu o seguirei sempre aonde quer que for. Mas Jesus respondeu: eu não possuo nenhum lugar para encostar a cabeça. As raposas têm covas para morar e os pássaros têm ninhos, porém o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça aqui na terra. A outro ele disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus respondeu: deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. O seu dever é vir e proclamar o reino de Deus. Há ainda outros disse: sim, Senhor, eu irei, mais deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha casa. Mas Jesus lhe disse: todo aquele que põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Esse é o capítulo 9 de Lucas, o Evangelho.